módulo passado, nós falamos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Você está lembrado? Se você não viu, é importante voltar naquele vídeo e dar uma olhada. Neste módulo, a gente vai entrar numa temática extremamente importante para um curso que vai falar sobre inovação social. Nós vamos discutir nesse módulo um pouco mais sobre problemas sociais. Você já parou para pensar sobre o que é um problema social? O que faz de um problema ser um problema social? Para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, eu vou te convidar a fazer a seguinte reflexão. A gente precisa refletir sobre o que faz um problema ser do indivíduo ou ser de uma coletividade. Então, vamos falar sobre alguns paradoxos da sociedade. Eu vou te mostrar uma série de imagens aqui na sequência, para que a gente possa voltar ao final delas e discutir um pouquinho mais sobre essa pergunta de partida, né? O que é um problema social? Eu peço que, enquanto você olha essas imagens, você vai refletindo sobre o que elas dizem para você, o que elas significam, que pensamentos elas te trazem, e ao final delas eu vou te convidar a algumas reflexões. Vamos lá? Bem, imagine que essas imagens não sejam, de certa forma, confortáveis de a gente enxergar, mas o fato é que elas existem. Elas fazem parte da nossa realidade social. Esses grandes paradoxos que distinguem condições de vida diferentes para seres humanos, que colocam determinadas pessoas a usufruírem algumas questões e outras a enfrentarem problemas tão cotidianos ligados à sobrevivência, são um dos grandes desafios da nossa sociedade, são um dos grandes desafios da contemporaneidade. Aquelas imagens eu gostaria que ficassem guardadas um pouquinho na sua cabeça, junto com as reflexões que elas, né, suscitaram em você, porque elas são pano de fundo para o nosso debate. Então, a pergunta que eu te fiz lá no início é: o que é um problema social? A gente pode definir um problema como a diferença entre o que é e o que deveria ser, né? Então, aquilo que eu percebo não é igual àquilo que eu acho que deveria ser. Logo, a gente tem uma lacuna entre o que é e o que deveria ser, e isso aqui, esse espaço, né, não preenchido, a gente pode chamar de problema. Ou a gente pode chamar de questão, a gente pode dar vários nomes. O que eu quero aqui trabalhar com vocês é que quando a gente fala em problema, para lá na frente a gente pensar em soluções e inovações, a gente vai primeiro ter que dar um passo atrás e olhar o que é e como deveria ser. É nesse espaço aqui que a gente pode situar as nossas ações. Agora, qualquer problema serve para quando a gente fala em inovação social? Qualquer problema é passível de ser foco da atenção para o nosso curso ou para a temática que a gente propõe, que são resolução de problemas sociais? Não. O que eu te proponho aqui é o que a gente pense em problemas que não são problemas de um indivíduo, mas problemas de uma coletividade. Por isso, aquele conjunto de imagens, ele já começa a te mostrar que aqueles problemas não são problemas de um indivíduo, mas são problemas enfrentados por coletividades. Os paradoxos da nossa sociedade, como seja desigualdade de renda, poluição ambiental, diferença, desigualdade de acesso a estudo, diferenças de moradia, de possibilidades de moradia, de saneamento, que são questões também lá postas nos ODS, que os próprios ODS fixados tentam mostrar para nós que são os grandes desafios a serem enfrentados pela nossa sociedade. Vamos então avançar mais um pouquinho? Bem, chegamos então na pergunta que é crucial para nosso debate. O que é um problema social? Então, um problema social são questões que, sob o ponto de vista de uma sociedade organizada, não estão como deveriam ser.
E isso, logicamente, tem diferença de contexto para contexto, de determinados períodos históricos, né? Então, problemas sociais em determinado momento não são os mesmos problemas sociais enfrentados em outro momento. Então, a gente vai entender uma primeira questão, é que o que a gente vai entender como problema social, essa definição, vai mudar, né, em determinados períodos históricos, em determinados contextos socioculturais. Uma outra questão importante é que para um problema ser percebido, ser compreendido como problema social, ele precisa afetar, ele tem que ter influência direta na vida dos indivíduos, né? A gente, para algo ser percebido como um problema, ele precisa ser sentido como um problema, não por uma pessoa, mas por um grupo social. Por isso que aqueles ODS, eles que a gente falou no módulo primeiro, né? Ele nos serve como uma guia, como uma referência daquilo que a gente pode entender que são problemas coletivos e não problemas individuais. Então, para a gente falar em inovação social, a gente precisa ter na origem dessa busca, dessa solução, da mobilização dos nossos esforços para a inovação social, a gente tem na base um problema social. Quando nós falamos sobre problemas sociais, uma outra marcação importante para que a gente possa avançar no debate é entender que a gente tem formas diferentes de problemas. Tem problemas definidos e problemas complexos. Os problemas definidos são aqueles de fácil definição dos seus contornos, eu consigo facilmente delimitar as suas causas, facilmente delimitar o que faz parte daquele problema, né? Eu consigo localizar as consequências daquele problema e da onde eles advêm e quem participa, quem sofre. Os problemas complexos são os problemas em que suas bordas, né, sua delimitação não é clara, muitas pessoas, muitos atores participam deste problema, não só pensando na sua solução, como em sua, né, na sua causa, como em sua solução. São problemas em que a origem não está clara, talvez a solução também não esteja clara. São questões que o enfrentamento delas demanda um esforço de grande, muitas pessoas, muitos atores na resolução, no enfrentamento dessas questões, que não são questões a serem solucionadas a curto prazo. E aí não fica difícil, eu acho, para você deduzir em qual dos dois eixos aqui, né, a gente poderia enquadrar os problemas sociais. Problemas sociais são tipicamente problemas complexos. São problemas em que a sua origem nem sempre é fácil de precisar. As pessoas que são afetadas diretamente por ele nem sempre são afetadas da mesma maneira. As soluções não podem ser pensadas como uma única solução. Talvez a gente nem possa pensar numa solução, mas como eu já falei algumas vezes, a gente vai pensar em enfrentamento. Isso significa que a gente não vai conseguir resolver aquela questão, né? E passar por cima dela e vamos para a próxima. A gente vai ter que estar sempre renovando as soluções, né? Sempre renovando a forma de enfrentar, então, na verdade, aquelas questões. Se nós pensamos em problemas complexos como problemas passíveis de solução, talvez a gente simplifique demais. Eu posso te perguntar, como é que a gente soluciona a fome no mundo? É um problema extremamente complexo e que talvez a solução a gente desconheça. A gente não consiga atingi-la de uma maneira a curto prazo. Talvez seja muito mais factível nós pensarmos em enfrentamento, porque se nós pensamos em enfrentamento dessas questões complexas, a gente vai indo por partes e sempre lembrando que elas não são questões das quais a gente pode se desligar. Não são questões que a gente inventou uma forma de lidar ou porque criou uma solução, a gente resolveu ela. Né? E eu acho que essa é um pensamento importante para quando a gente lida com questões sociais ou com problemas sociais, como a gente está chamando aqui nesse curso. Esses problemas sociais, eles têm que sempre estar renovando na gente a capacidade de olhar para ele, olhar ele novamente no seu novo contexto, porque o tempo muda, esse problema se modifica, essa questão se modifica e ela exige da gente novas formas de enfrentamento ou novas formas de solucioná-lo. Por isso que eu gosto, né, mais de pensarmos em enfrentamento do que em solução.
Vamos adiante? Bem, então nós discutimos nesse módulo o que são problemas sociais. Problemas sociais, portanto, é importante que fique muito claro para que a gente possa avançar no nosso curso. E eu posso aqui te dar alguns exemplos do que são, do que é um problema social, que é um problema do coletivo, que é um problema do indivíduo. É, eu posso, por exemplo, sofrer muito com o barulho de um vizinho, que um vizinho produza, né? Então, eu sou constantemente importunada por um barulho. Esse não é um problema coletivo, esse não é um problema social, porque é um problema que eu vivencio, embora seja entre mim e meu vizinho, o meu vizinho de cima, o meu vizinho do lado, enfim. Esse é um problema que eu vou enfrentar com essa pessoa, é um problema que eu vou ter que buscar solução, mas que afeta diretamente a minha vida particular, talvez a vida dos meus familiares, pode até mesmo incomodar algum outro vizinho, mas isso não se caracteriza como um problema social, porque os impactos desse problema são sentidos por um grupo muito restrito. Agora, se nós temos, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, que não era na cidade de Florianópolis, até uns 20 anos atrás, não era um problema social. Era um problema que talvez um ou outro enfrentasse em determinados trajetos, mas não era um problema que tinha tomado a proporção que tomou nos dias cotidianos. Hoje, a gente tem esse problema afetando uma grande parcela da população da cidade que quer se deslocar de um lugar para outro. E ele se transformou, então, num problema social. Então, você observa como alguns problemas são individuais, alguns problemas são de um pequeno grupo, eles não afetam o coletivo, eles não são problemas que precisam ser enfrentados pelo coletivo, embora eles possam ser enfrentados pelo indivíduo, mas aí eles não vão se caracterizar como um problema social. Então, quando a gente fala em inovação social, a gente está falando, em primeiro lugar, em questões coletivas, em questões que são intervenientes na vida de um grupo social maior do que somente você ou somente você e um pequeno grupo. Tá? A gente vai trabalhar mais agora o conceito de inovação social no intuito de deixar isso mais claro para você a cada um dos módulos. Nos vemos em breve. Um abraço e até daqui um pouco.